Efésios 1. Vamos começar no 17, amado. Eu falei 18, vamos começar no 17. Amém? Quem está feliz diz amém. Me segura, Jesus. Tem que ficar na frente dessa câmera aqui, não posso gritar. O que houve aí, gente? Jesus foi embora? Então, aleluia! O culto terminou? Glória, glória, glória. Fala, glória. Amados, eu quero que... preste bem atenção na palavra, assim, pra gente... Agora a gente vai ter que correr um pouquinho aqui, olha só. Vou começar um pouquinho antes ali. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui ele está falando, amados, a igreja de Efésios. E um pouquinho antes, se nós lêssemos um pouquinho antes, ele vai dizer assim: gente, vocês me causam uma alegria, mas uma alegria no meu coração muito grande. Saber que vocês permanecem na fé, saber que vocês permanecem no caminho do Senhor, saber que vocês continuam firmes, aliançados com o Senhor, me causa uma alegria muito grande. Mas eu oro por vocês, amém? Paulo está dizendo que gente legal, vocês estão firmes na fé, mas vocês estão num caminho. Olha que coisa mais linda, queridos. Ele está falando, vocês estão num caminho, e nesse caminho tem que se desenvolver a cultura do reino. Ele diz assim: gente, vocês são bênção, mas vocês têm muito ainda que aprender, muito que crescer. Na cultura do reino, vocês têm que aprender muitas coisas, vocês têm que fundamentar muitas coisas. Amém? E nós falávamos hoje de manhã e nós aprendemos, né? Quando nós começamos os primeiros passos na fé, que nós somos ensinados, nós aprendemos sobre a justificação. A justificação é algo maravilhoso. O pai e o filho olharam e disseram assim: vamos salvar essa gente, mas o preço é alto. Mas ele decidiu. Amém? Não tem nada a ver com nós, querido. Nós cremos de todo o nosso coração e nós confessamos com a nossa boca e nós somos justificados. É Deus. Aí nós prosseguimos, amados, na santificação. E a santificação, ela vai até o final da nossa vida. Amém? A graça, aquele presente de Deus, aquele favor de Deus, aquele desejo de Deus de nos tornar parecido, a graça santificadora, aquele desejo de Deus de nos tornar parecido com Jesus Cristo, é a graça operante. Alguns gostam de dizer a graça operante, a graça salvadora e a graça operante, justificação e santificação. Aquela graça que opera todo dia. Ele chega com uma palavra para ti, Camila, ele chega com uma palavra para ti, Ana. O Espírito fala no teu coração, porque a graça está te santificando, a graça está te moldando, a graça está trabalhando na tua vida. E Paulo diz: vocês em Efésios, que coisa linda. Mas eu oro por vocês. Porque, vamos seguir lá, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai eu oro para que dê a vocês, amém? Quem quer receber do Senhor diz amém? Amém? Paulo orou por lá e orou aqui também. Eu vou orar também: Senhor, dê a eles, dê a mim. Bota a mão na cabeça e diz: me dê, Senhor. Espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do quê? Dele. Vamos seguindo. 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança pela qual Ele os chamou. Quem foi chamado por Cristo diz amém. E as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos, no meio da igreja. Vamos seguir ali, 19. E a incomparável muito. Olha por irmão, diz: ele tem mais, muito mais do que nós pedimos e do que nós
pensamos, muito mais, muito mais. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, Deus, o Pai, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. 21. Muito acima, muito acima, mas quem tem medo de demônio aí? Jesus é maior. Amém? Sabe aquele super-herói das crianças? Aquele fortão? Jesus é maior. Sabe aquele que lança gelo? Jesus é maior. Sabe aquele que lança fogo? Jesus é maior. Sabe aquele que pega o carro e bota nos braços assim? Jesus é maior. Ele é maior. Sabe o Hulk? Ele é maior. Amém? Olha, são muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Não tem que dizer de novo, diga: Jesus é grandão. Você crê nisso? Agora, olha só, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Tu consegue crer nisso? Sim ou não? Sim. E designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Amém? Então vamos começar por aí. Mais um, vamos ao 23. A igreja é o quê? Colocou Jesus como cabeça. E a igreja é o quê? O seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Jesus ocupa todo o espaço aqui no meio da igreja, em qualquer circunstância. Então olha só, nós vemos que o Pai, o próprio Pai, ali Paulo está falando: gente, eu vou ensinar vocês, eu oro por vocês, e estou trazendo uma palavra para vocês. Eu peço que vocês tenham sabedoria, eu peço que vocês tenham conhecimento, eu peço que os olhos de vocês tenham entendimento, que vocês entendam o que Deus fez. Deus ressuscitou a Jesus Cristo e colocou ele, e deu para ele todo o poder. Ele está sentado nas regiões celestiais, ele tem todo o poder, ele está aqui no meu lado, mas eu coloquei ele como cabeça aqui, amados, é líder, aquele que dá direção, aquele que dirige, aquele que aponta o certo, aquele que mostra o caminho, e aquele que vai nos levar até a eternidade. Então o que nós precisamos entender, queridos? O que a palavra que o Senhor gerou o desejo de ministrar na cultura do reino no meu coração, e faz dias que o Senhor vem trabalhando. O que Ele gerou na cultura do reino? Existe a igreja. Todo o trabalho de Jesus Cristo, tudo aquilo que Jesus realizou, toda a graça, toda a decisão do Pai de entregar o seu Filho, de não imputar os nossos pecados, mas de fazer sacrifício por nós, tudo isso segue um caminho. Jesus Cristo ressuscita, Jesus Cristo é colocado à direita de Deus Pai, e Deus pega e coloca Jesus como cabeça da igreja. Ele coloca Jesus Cristo para liderar a igreja. E o Espírito Santo falava na minha vida? Aonde que nós podemos ter a direção de Deus? Ladi, Deus dá direção para o Ladi, Deus dá direção para a igreja. Jesus Cristo, o cabeça, Ele dá direção para a igreja. O Ladi quer andar na direção de Deus, ele tem que estar aliançado na
Igreja. A igreja é preciosa, a igreja é preciosa, amados. Essa cultura do reino, ela tem que entrar dentro de nós. Esse último hino, principalmente esse último hino que nós cantamos, nós não precisaríamos pregar mais nada. Nós poderíamos ficar a noite inteira repetindo essas palavras de Jesus, essas palavras proféticas, e nós sairíamos daqui renovados, cheios do Espírito Santo, curados, sarados. Mas nós somos carne, nós temos dificuldade de entendimento. Paulo olha para a igreja de Efésios e diz: gente, que lindo! Mas vocês ainda estão no processo. O processo da cultura do reino, de adquirir a cultura do reino. Consegue entender isso, querido? Amém. Eu vou pagar direito autoral para o Roberto, mas o presbítero Roberto, ele pregou domingo. Quem lembra o que estava aí? Lembra o que? Sobre das coisas que o presbítero Roberto falou. Ele falou em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é salvação para todos. Ele disse assim: por eu não me envergonhar do evangelho. Meus alunos perguntaram se eu era evangélico. Eu não disse: não, eu não sou evangélico, eu sou do aleluia. Eu sou do time do Douglas. Mas daí, amados, o que mais me chamou a atenção é que o presbítero Roberto, na mensagem que ele estava ministrando, ele falou assim: mas eu não era assim. Mas eu não era assim. A cultura do reino, queridos, é um trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós damos liberdade para o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. E o lugar que Cristo mais trabalha é na igreja. Porque, diga comigo de novo, Jesus é o cabeça de quem? De novo, Jesus é o cabeça da igreja. Apocalipse, querido, bom de Bíblia. Eu vou cuidando a hora aqui, não negociando com a hora. Parei o relógio. Apocalipse, vamos começar no 1:10. Aleluia. Depois eu vou ter que pular um pouquinho. No dia do Senhor achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Querido, se você conseguisse ter uma Bíblia aí na tua casa, ou abrir, o pessoal que está aqui não precisa, o pessoal que está em casa, que não consegue ver a passagem, é palavra de crescimento, amém? Atrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas, amém? Presta atenção. Olha só, isso aqui aconteceu. Acreditam, a maioria dos teólogos acredita que foi do ano 56 a 64 depois de Cristo, porque havia uma perseguição naquela época. Depois houve outra em 80 e poucos anos depois de Cristo. O que acontece aqui, queridos? Olha só, Jesus Cristo sobe, né, o Espírito diz para os discípulos: o que vocês estão olhando? Vocês não foram chamados para ficar olhando, vocês foram chamados para trabalhar. Vamos lá, vamos trabalhar, turma. Quem está olhando para cima aí? E daí Jesus, vamos colocar 60 anos depois, a igreja já está andando. Houve um crescimento muito grande da igreja naqueles primeiros anos ali. Aí Jesus Cristo chama João, já velhinho, de João, em espírito de João, vou falar um pouquinho para você sobre algumas igrejas. E são 7 igrejas, significa totalidade. Então significa que todas as igrejas. Uma outra coisa que nós precisamos entender isso, que Jesus não falou para João em forma de parábolas. Era igreja que realmente estavam nessa situação naquela época, não era uma parábola. E você vai notar por quê. Não era uma parábola, era o que realmente acontecia. E essas igrejas hoje, elas existem, cada um com a sua doutrina, cada um com a sua maneira. Porque nós vamos ver ali, porque cada igreja tem um anjo, cada igreja tem um pastor, e o pastor ele tem
os ensinamentos, mais a sua personalidade, mais o seu entendimento, e ele dá uma direção para aquela igreja. Então a direção do pastor Samuel é diferente da direção do pastor Éder, e assim por diante, né? Acertos, mais parecido, menos parecido, mas o entendimento. Então aqui as igrejas se referem ao pastorado de cada um, e na época ele usa essas igrejas diferentes. E olha só, envia essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos seguindo. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Oh glória! Vamos seguindo. E entre os candelabros, alguém. Diga comigo, alguém. Vai ver, vamos ver se você descobre quem é. Vamos lá. Semelhante ao Filho do Homem, uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Ele é lindo. Ele é lindo ou não é lindo? Ele é lindo. Gente, um cinturão de ouro, umas vestes que chegam até os pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Vamos seguindo. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos eram como chama de... Ele é lindo ou não é lindo? Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Oh glória. Seus pés eram como um bronze, uma fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Aleluia. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como... Eu acho que eu já ouvi isso hoje. Sua face era... Sua face... Não vou cantar. Era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Gente, dá uma risada aí. Dá um sorrisão. Sabia que Salmo 2 diz assim que os homens tramam aqui na terra e fazem cara feia e vamos destruir. E diz que Deus olha lá do céu e Ele é alegre. Nosso Deus é alegre, amado. E Ele se ri. Os homens tramam, vou fazer isso aqui, e Deus lá está... Quem tem Deus no coração diz amém. Então você é alegre. Você é alegre. Tinha a sua mão direita 7 estrelas, a sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu... É muito sol. Vamos lá, seguindo. Quando eu vi cair a seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. As 7 estrelas são os 7 pastores, tá? Dessas igrejas. E os candelabros são as 7 igrejas, tá? Daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos à direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Amém? Jesus anda onde? Entre os 7, nas 7 igrejas. Jesus anda no meio da sua... A gente está reunido aqui, a gente é a igreja ou não é a igreja? Jesus está onde? No meio da... Está bem, Jesus? Olha para ele, ó, sentado ali, ó. Camila, despeita. Tá legal, Jesus? Tá legal aí, Jesus? Ele está aqui, amado. Pastor Isaías está falando: não, João, escreve isso. João, não só fala, João, escreve isso. E eu ando no meio da... Eu sou belo, eu sou lindo, eu sou esplêndido. E eu ando no meio da... Aleluia. O 2. Conheço, e ele diz o quê? Conheço as suas obras. Amém.
Ele não só anda, Ele conhece. 2:8. Vai ter bastante aí, irmão. Fica ligadão aí, ó. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva essas palavras daquele que ele é maravilhoso. Ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Esse é Ele. 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. 2:9. Conheço as suas aflições, mas você é rico, conheço, e assim vai. Ele vai falando de cada igreja. Agora vamos para o 12. 2:12. Amém. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. 13. Sei onde você vive, onde está, e assim Ele conhece. Amém. O 18. 2:18. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e os pés como bronze reluzente. 19. Conheço as tuas. Amém. Eu não vou seguir. Tem as outras igrejas. Cada vez ele está falando que ele conhece as obras de cada um. Amados, Jesus anda no meio. Ele anda no meio da igreja toda certinha. Tiatira, Esmirna, toda certinha, sabe? E para essas igrejas ele diz: permanece. E para essas igrejas que estão com um pouco mais de problema, ele fala: ouça a voz do Espírito que está no meio de vocês. Aonde que está o Espírito? O Espírito está operando aonde? No meio da. Ele é o cabeça da. Ele conhece as obras da. Ele dá direção para a igreja. Lindo, né? Quem acha lindo diz amém. Mas o que o Espírito Santo mandou ministrar, amados, como nós olhamos a igreja. Eu falava hoje de manhã, a minha esposa principalmente, ela é muito encantada assim, né, de ver. E uma das pessoas que ela admira é a Michelle Obama, o casal Obama, né? Lindo, né? Ela é toda chique, né? O casal é bonito, um casal bonito de se ver assim, né? E talvez você também admire algumas pessoas que tu olha assim, olha, não adorando, né? Admirando, olha que coisa mais linda. E eu falava de manhã, que tal chegar uma carta para minha esposa, assim, chegar uma carta porque a Marli também. Alguém que você admira, assim, Marli muito, que você acha lindo, que você gostaria de se sentar, saber a história, conhecer a casa deles. Chegasse uma carta para ti, Marli, posso te usar? Chegar uma carta para ti, Marli, dizendo assim: Marli Silva, essa carta é para você, e essa carta está dizendo assim, ó: você tem um convite para estar na minha casa, passar um dia comigo e uma noite com a minha família, daqui 3 meses. Como é que ia ficar teu coração? Né? Muita gente gosta da Rainha Elizabeth, né? De andar naquele carrão delas, ou com aqueles cavalos, né? Aquela charrete, desfilar. E gente, é gente poderosa aqui da terra. Como é que tu ia se preparar? Já ia dizer: Ladinha, onde que eu vou fazer meu cabelo? Ladinha, onde que eu vou mandar fazer uma roupa? Ainda bem que nem uma mulher assim, né? Gente, ia haver um preparo, ia haver um... Deixa passar essa moto aí. Mas vocês já viram, querido, coisa mais linda? Se nós desejamos tanto nos preparar para nos encontrar com o poderoso deste mundo, o mais poderoso de todos está onde? E aí? E aí? Na igreja de novo? Eu falava também, amados, a minha sobrinha, a Maríndia, uma benção. Mas eu inventei, ela fala muito, ela é vendedora também.
ela fala demais. E eu inventei de dizer para ela: Marília, fala um pouquinho como é que é o teu clube lá. Gente. Ela começou a falar. Ai, me dobra aqui, não sei o quê. E eles estão investindo em... Gente, eu dizia: meu Deus, me dê dinheiro que eu quero comprar esse clube para mim. O encanto pelo clube que ela participa, Camila, o encanto pelo clube que ela participa, e é bom mesmo, é bênção. Mas quando alguém chega e pergunta: e a tua igreja? Como que você fala? Amados, de novo falando do presbítero Roberto, ele diz assim: gente, hoje eu disse para meus alunos, eu sou o aleluia. Eu não sou evangélico, eu sou um aleluia. Mas uma vez eu não dizia. Por quê, queridos? Porque há uma cultura, há um trabalho, há algo a ser trabalhado dentro de nós. E a grandeza da igreja precisa ser trabalhada dentro de nós. A beleza da noiva, ela precisa começar a entrar dentro de nós. A beleza do noivo precisa começar a fluir dentro de nós. Nós cantamos: ele é como sol, como a luz do sol, no seu maior auge, no seu maior calor. Jesus é como a luz do sol, no seu maior calor. A sua glória enche toda a terra. A sua glória enche toda a terra. Ele ocupa todos os espaços. Ele tem todo o poder. Ele tem o poder para nos ressuscitar. Ele tem o poder para nos guiar. Ele tem toda a grandeza. Mas Ele é o cabeça da igreja. Ele dirige a igreja, querido. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a grandeza da igreja. A minha sobrinha dizia: o meu clube é... E a minha igreja? E a minha igreja, querido? O que eu falo da minha igreja? Eu falo: gente, eu vou... Todo dia eu saio 5, 6 horas, eu vou para o clube, fico até as 9, fico até as 10. No domingo eu vou no sábado, vou às 9, fico até às 10. No domingo eu vou às 9, fico até às 10. Menos no domingo de ceia, que eu tenho que sair às 5, porque eu tenho que ir na igreja. Como que se estabelece a cultura do reino no meio do mundo? O cara vai querer ir para o clube sempre, e nunca na igreja. Você consegue entender isso? Eu não estou falando para você, estou falando para mim também. Como nós transmitimos, como nós apresentamos a igreja. A Marinha apresentou aquele clube de uma forma que... como nós apresentamos a igreja, querido? Mas mais do que apresentar, como eu estou desenvolvendo a igreja dentro de mim. Amados, nós temos... é a palavra de Deus. A gente goste ou não goste, é a palavra de Deus. Existe uma igreja, a Igreja Brasil para Cristo, aqui de Passo Fundo. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus afirma. Escreve isso, João: há um anjo na igreja. Você acha bonitinho ou feinho, gosta ou não gosta, há um anjo na igreja. E você só pode fazer parte, você só pode receber as bênçãos de Jesus. Tu só pode receber as bênçãos do Senhor na tua vida através da igreja. E Jesus disse para João: escreve aí. Escreve aí. Manda um recado lá para o Douglas. Manda um recado lá para o Ladir. Não. Escreve ao anjo da igreja. E o anjo da igreja
vai dar direção para a igreja. É fácil falar, mas é difícil de entender, querido. É fácil cantar, mas nós precisamos trazer a cultura do reino para a nossa vida. Jesus Cristo opera na igreja, o Espírito Santo opera na igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo está no meio da igreja. Há poucos dias atrás o pastor colocou a mão sobre a cabeça da pastora Simone, simbolizando, disse: pastora Simone, é possível, Simone, é possível você dirigir um tempo de oração com as mulheres online? Então a pastora Simone encontrou algumas mulheres e começaram a orar sobre a palavra do anjo da igreja. Elas estavam lá na sua casa, no quarto, no banheiro, na sala, na varanda, não sei aonde que estava orando, mas por causa da palavra do anjo da igreja, Jesus Cristo estava no meio delas, porque eles estavam orando como igreja. Agora a Simone dá na telha lá e diz assim: eu vou começar a orar, vou reunir as irmãs e vou orar. É uma decisão dela, mas não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja tem um anjo e a igreja tem uma direção. Depois o pastor colocou a mão sobre a cabeça do presbítero Roberto, disse: Roberto, você dirige um tempo com os diáconos de oração. Depois dirige um tempo de oração com os irmãos, convida alguns irmãos, alguns pastores, e tira 21 dias de oração que encerra hoje. Gente, sabe quem estava orando? O Josué lá no Maranhão. Jesus estava lá ou não? Por que estava lá? Porque há uma palavra do anjo da igreja para a igreja. E todos aqueles que não oraram, querido, foram abençoados, foram alcançados. E as mulheres estavam orando, pastor, um dia, e eu tentei orar junto com vocês. Não junto com a Marinha, mas lá no quarto orando, e eu sentando no sofá, eu vou orar. Mas a direção não era essa. Não consegui orar. Só ouvi a Marinha orar. Aí eu disse para o Senhor: Senhor, mas eu gostaria de orar. Se eu não orar, pastor, não é pecado? Não, não é pecado não orar. Só que enquanto essas pessoas estão orando, eu estou passando no meio deles. Você que tirou o tempo de oração, mulheres, homens, a bênção não chegou, mas vai chegar. Jesus estava ali, no quarto, no quartinho ali, joelho dobrado ali, meio dormindo, meio babando. Mas Jesus estava ali. Jesus está no meio da igreja. Jesus é o cabeça da. Jesus conhece a. E Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele tem todo o poder. Você parou para pensar um pouquinho isso que eu falei? Como a Marli se prepararia para um convite especial? Todo domingo você tem um convite especial. Por 21 dias nós tivemos um convite especial para nos reunir como igreja. E o majestoso, e o belo, e o glorioso, e a luz do sol, e o mais forte, e o mais poderoso, e aquele que tem todo o domínio, desfilava no meio de nós lá. Nós meio dormindo e ele desfilando. Gente, está aqui. Está aqui. Eu conheço as tuas. Eu estou no meio de. Nada é mais belo, nada é mais perfeito do que a igreja, querido. É a noiva.
que vai se casar com o noivo. Nós precisamos nos apaixonar de novo. Jesus não deu uma ordem, Ele deu um mandamento para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, amarmos o nosso irmão como a nós mesmos. Mas Ele não deu um mandamento assim, ó, vai na igreja, ô Ana, vai na igreja. Sabe qual é o mandamento dele? Ame a igreja. É muito diferente, querido. Você chegar no domingo de noite, eu tenho que ir na igreja. Tá lá, ele vai sair dessa situação. Não vou falar do time, tá? Ele vai sair dessa situação. Ele tá quase saindo dessa situação. E eu tenho que desligar a televisão e ir na igreja. Tô falando do time, tá? Eu tenho que desligar a televisão e ir na igreja. Agora, se eu for, será que o pastor vai ficar bravo? E outra coisa é, que hora é o culto? Eu só posso ficar até esse horário aqui. Eu tenho que estar reunido com os irmãos. Eu tenho que estar lá. Que palavra vai ser? Para os louvores, eu preciso disso. Jesus, Tu me convidou de novo. Jesus, eu tenho o privilégio de novo. Jesus, eu vou poder estar de novo na Tua presença. Jesus, Tu vai desfilar de novo naquele lugar. Jesus, eu quero estar lá. Jesus, eu quero estar lá. Eu amo estar lá. Eu amo estar lá. Eu quero ser igreja. Que Jesus desenvolva isso no nosso coração, querido. Que a paixão volte, a paixão pela igreja. Jesus Cristo vai dirigir a tua vida. Até aquele dia, Paulo diz, eu não considero que já tenha alcançado alguma coisa. Não, mas eu prossigo, deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu prossigo na cultura do reino, cada dia eu quero mais. Na cultura do reino, cada dia eu quero mais. E eu quero ser igreja, eu quero ser uma igreja apaixonada. Será que nós podemos orar dessa forma, queridos? Para que o Senhor aumente nosso amor pela igreja. O desejo de estar no culto, amados, ele tem que arder no nosso coração. O desejo de estar reunido tem que arder no nosso coração. E aí entra mais uma vez que eu me refiro ao presbítero Roberto, mas não era assim. Não era assim. É um desenvolver do Espírito Santo na nossa vida. Deseje, querido, deseje ser igreja, deseje a presença, ver a manifestação da presença de Jesus Cristo, deseje sentir a glória, é pela fé. Você não vai ver Jesus, nós não temos estrutura para ver Jesus, ver essa luz maravilhosa, ver a glória de Jesus. Hoje o nosso corpo não tem estrutura. O próprio Jesus, quando esteve na terra e estava num corpo humano, ele ouvia a voz do Pai, mas ele não via o Pai. Mas pela fé ele sabia quem estava falando. Pela fé Jesus está ao teu lado. Pela fé Jesus é real na igreja. Pela fé Jesus Cristo dá direção para a igreja. Pela fé ele está operando. Pela fé ele desfila neste lugar. E quando nós temos fé, nós o glorificamos, nós o adoramos, nós entregamos nossa vida para ele, nós nos alegramos nele. A igreja é um lugar onde nós temos que estar. Amados, da nossa boca tem que sair para os nossos amigos, tem que sair para as pessoas: vem para a igreja. Quem é do tempo Quem é do tempo do tremendo aí? Quem participou do tremendo? Como vai ser lá? Cara, como é que é a tua igreja? Tremendo! Como é ser crente? Tremendo, sou do aleluia! Mas não é assim, querido. Ou é assim? É ou não é? Nós falamos com toda a força, nós conseguimos falar
Como é lindo, como é maravilhoso, como é grande a nossa igreja, como é bom estar congregado, como é bom ter a direção de nosso Senhor Jesus Cristo, saber que Ele vai nos levar para a eternidade, que Ele vai acompanhar até o nosso último respirar, que Ele é real, 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 que Ele é grande, que Ele é poderoso, mas Ele é real na nossa vida. O pastor vai estar orando, mas antes fecha teus olhos um pouquinho. O louvor quer subir. Eu quero me apaixonar de novo, Jesus. Eu quero me apaixonar de novo, Jesus. Eu quero me apaixonar de novo, Jesus. Eu quero me apaixonar, diz aí na tua casa também. Eu quero me apaixonar de novo. Eu quero ter o encanto da tua igreja na minha vida, a cultura do reino. Da cultura do reino, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo está no meio da igreja. O Espírito Santo opera na igreja. Não tem, amados, como nós viver sem a igreja. Não tem, amados, como nós colocar cultura do reino dos céus no meio do mundo, se nós não colocarmos a grandeza da igreja de Cristo, se nós não trazermos para a nossa vida a grandeza da igreja de Cristo. Ora, querido, ora um pouquinho. Senhor, eu quero me apaixonar de novo. Senhor, eu quero a grandeza da tua igreja dentro de mim. Senhor, eu quero viver, eu quero ser a noiva amada, eu quero fazer parte disso, Senhor. E Paulo orava: igreja de Éfeso, vocês são maravilhosos, vocês são lindos, vocês são perfeitos, mas eu peço, e eu quero pedir nessa noite, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria para conhecermos de verdade a tua vontade. Senhor, abre os olhos do nosso coração. Senhor, abre os olhos do nosso coração. Senhor, abre os olhos do nosso coração. Senhor, nos dá entendimento da grandeza da tua palavra, da grandeza da tua vontade, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. A grandeza da cultura do reino, Senhor, a grandeza da cultura do reino, que ela vai crescendo em nós, que a cultura do reino vai se tornando real na nossa vida, que a cultura do reino vai se tornando cada dia mais real na nossa vida. Amém. Aleluia. Pastor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero me apaixonar. Aleluia, Jesus. Eu quero me desesperar. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Levante suas mãos. Quero perder o sono. Aleluias. O Senhor falou coisas importantes para nós aqui nessa noite, Queimando de amor por resgatando a cultura do reino na nossa vida e no nosso coração, dizendo que Jesus, Ele é o cabeça da igreja. E se Jesus é o cabeça da igreja, Ele vai dar direção à igreja. Você vai receber a direção do Senhor na igreja. Você vai ouvir a palavra e você vai receber a direção do Senhor na igreja. Você vai receber a palavra, você vai tomar fé, você pela fé vai tomar posse dessa palavra e você vai receber a orientação do Senhor, porque Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, não passamos de vermes aqui. Ele é o dono da igreja e Ele não vai deixar a sua igreja desamparada. Jesus falou outras coisas para nós hoje aqui. Nós falamos bem de tudo. Falamos bem de um clube, falamos bem de uma loja, elogiamos um carro, falamos bem de um celular, falamos bem de uma roupa, mas como nós falamos da igreja? Ou nem falamos da igreja? Nos preparamos para uma formatura, nos preparamos para um passeio, nos preparamos para uma viagem, para ir para a igreja. É difícil sair da frente da televisão, é difícil sair do conforto. Eu lembro que há
março do ano retrasado, nós lutávamos aqui para que os irmãos entrassem nas lives. Nós lutávamos para que as pessoas assistissem. Nós ensinamos, nós investimos, compramos equipamentos para que as pessoas elas entrassem na live. Hoje, nós insistimos para que as pessoas saiam da live e venham para a igreja. Nós precisamos resgatar a cultura do reino, de estar na casa do Senhor, porque o dono da igreja está aqui. Ele está passeando no nosso meio, Ele está entre nós essa noite.